Seja bem-vindo, caro ouvinte! Começa agora mais um Minuto Bola, hoje sob a apresentação de Léo Rodrigues e participação especial de Wing Nuts. No programa nós vamos falar sobre a 29ª rodada do Brasileirão, a respeito dos jogos que aconteceram nesta quarta-feira. Pois não, hoje nós estamos fazendo o programa sem a companhia de Daniel Romanelli e Lorena Garcia, mas nós estamos aqui com o nosso camarada da TV, o Wing Nuts, que não deixa a gente fazer o programa sozinho. Tudo aí certo, meu camarada? Tudo certo, graças a Deus, Léo. Opa, vamos pra mais uma. Então hoje, passar pra galera esses resultados que nós tivemos nessa quarta-feira. Começa pra gente. Quarta-feira agitada, mas nem tanto para São Paulo e Internacional, que ficaram no 0x0 na Arena Barueri. No Estádio Olímpico não foi agitado, foi pro Grêmio, que perdeu em casa de 3x1 pro Figueirense. Avaí e Atlético Goianiense ficaram no 2x2 na ressacada, mostrando que esses times estão bem mal mesmo. E na Arena do Jacaré, o América Mineiro, que é o lanterna da competição, aplicou uma goleada sobre o Ceará, 4x1. Acabando com todo o meu bolão. O Corinthians caiu diante do Botafogo em pleno Pacaembu por 2x0. No Engenhão, ficamos no empate. Flamengo e Palmeiras não saíram do 1x1. Falando em empate, Bahia e Cruzeiro terminaram no 0x0 no Pituaçu. Noite perfeita? Noite perfeita para um, desastrosa para outro, Léo. É assim que a gente pode classificar a última quarta-feira de Corinthians e Botafogo. Mais um clássico da parte de cima da tabela. É verdade, Wing. A partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão aconteceu no Pacaembu às 9h50 e marcou mais um tropeço da equipe paulista. 29ª rodada, não é? É verdade, a 29ª rodada. Pois é, o Corinthians permanece com 51 pontos, perdendo uma grande chance de embalar no campeonato, deixando o Vasco livre para assumir a ponta. Exato, e o Botafogo, com uma exibição impecável, chega aos 49, a apenas 2 pontos do Corinthians. Lembrando que a equipe de General Severiano tem um jogo a menos, que é contra o Santos dia 19 de outubro lá na Vila. Esse jogo, Léo, de Botafogo e Corinthians, foi marcado pelos personagens emblemáticos, né? O Caio Júnior, o treinador Harry Potter, fez mágica, tirando o Herrera e congestionando o meio-campo com o Felipe Menezes, abrindo o Michael Suel e o Elkerson pelas pontas, e sem falar no louco, que o Uruguai estava inspirado, rapaz. Jogou até na defesa na etapa final. Pois é, o Botafogo chegou em São Paulo pronto para mostrar que veio, já aos 4 minutos, quando o Fábio Ferreira recebeu numa falha da linha de impedimento do Corinthians e tocou para trás para Marcelo Matos desviar pro Barbante, um gol que foi muito mal anulado pelo árbitro. Mas o Botafogo não parou nesse erro do tio do apito não, e marcou aos 11 numa bola cruzada na área. Depois de uma tabela bacaninha do Elkerson com o Felipe Menezes. A bola ainda desviou no Muradei e sobrou pro louco cabecear na saída do goleiro. Pois é, com um jogo muito bem administrado pela equipe carioca, o Corinthians tentou reagir, mas não teve sucesso. Ainda mais quando teve que improvisar o Eldinho na saída do contundido Fábio Santos, que machucou o joelho esquerdo depois de um choque com o Fábio Ferreira. Pois é, Léo, o Timão começou a se complicar por aí, mostrando um futebol afobado, sem conseguir sair com a bola. A partir daí, a coisa ficou fácil pro alvinegro carioca, que foi mortal nas suas subidas ao ataque. Aos 31, o Michael Suel recebeu uma boa bola do Felipe Menezes na entrada da área e bateu forte. Bola que foi novamente desviada por um atrapalhado Muradei, exterminando as chances do goleiro Júlio César. E o Corinthians, quando mostrava algum perigo, parava no paredão Renan, né? Substituindo mais que titular Jefferson, que não chegou a tempo após brilhante partida com a camisa da seleção. Pois é, e tudo isso só na primeira etapa, Léo, porque na segunda o Corinthians correu atrás do prejuízo. O Tite parecia desesperado, transformando o Danilo no centroavante e invertendo os laterais Eldinho e Alessandro, a fim de parar o mago Michael Suel. A tática pareceu dar certo, porque a equipe paulista sufocava o Botafogo, que contava com a atuação aguerrida do Marcelo Matos, ex-Corinthians, que estava comendo grama e tirando todas as bolas decisivas nos chutes de fora da área, né? Pois é, e pra tornar a noite dos botafoguenses ainda mais sofrida, o Cortez, que não vem mostrando um bom futebol desde quando brilhou na seleção brasileira, recebeu o segundo cartão amarelo e foi mais cedo pro chuveiro. No lance que se seguiu uma falta cobrada pelo Alex, a bola explodiu no travessão do goleiro Renan. Diante disso, o Tite tirou o volante Muradei, que estava fazendo muita besteira, Deus me livre, colocou ele, o imperador. Em resposta à alteração do timão, o Harry Potter de General Severiano tirou o Felipe Menezes e lançou o zagueiro Gustavo,
trancando ainda mais o ferrolho carioca. A presença do Adriano em campo fez o Corinthians mudar seu jeito de jogar, deixando os toques rápidos e se valendo das bolas levantadas na área. Mas Imperador, que está longe da sua forma física ideal, foi presa fácil para Fábio Ferreira, Antônio Carlos e Renan, em noite perfeita da zaga botafoguense. Pois é, Léo, e foi aí que o Louco Abreu mostrou que de louco só tem o nome, passando a atuar como zagueiro e segurando a pressão corintiana, que perdeu seu fôlego a partir dos 30 minutos da etapa final, tentando ainda em boas chances de bola parada com o Paulinho e o Paulo André. Mas quando não é pra dar certo, não dá mesmo, porque o Renan fez o que ele mesmo chamou de melhor partida de sua vida. Foi o fim pro Alvinegro Paulista e a comemoração de mais 3 valiosos pontos pro Botafogo. Exatamente. Agora, partindo para mais uma partida hoje no programa, muitas incertezas, imprevistos e expectativa estavam no encargo desse Flamengo e Palmeiras no Engenhão. As equipes até que não fizeram uma partida tão ruim. Tivemos bolas na rede, diferente do jogo do primeiro turno que ficou no 0-0. A única coisa que não mudou foi a igualdade no placar. E esse Flamengo 1, Palmeiras 1, não foi bom pra ninguém. Não foi mesmo, Léo. O empate não estava nos planos de nenhuma das duas equipes. O Flamengo, caso vencesse, iria para o 3º lugar e ficaria mais próximo da liderança. Já o Palmeiras iria se aproximar um pouco mais de G5. Ficaram elas por elas. Os gols foram no segundo tempo, com o Thiago Neves marcando pro Mengão e o Michael Leite empatando pro Porco. Pois é, Wing, o Flamengo fechou a rodada com 48 pontos e o Palmeiras com 41. Como o rubro-negro é o 5º colocado, podemos dizer que o Palmeiras está a 7 pontos de uma vaga na Libertadores. Ficou mais difícil. Agora já o Flamengo vai demorar um pouco mais para chegar à liderança e não conseguiu repetir a atuação de domingo no Fla-Flu. Em nada lembrou essa atuação mesmo, o Léo. Mas, aliás, eu acho que lembrou e foi por ter sido dominado na maior parte do tempo. Na primeira etapa o jogo foi mais equilibrado, mas na segunda o Palmeiras dominou a maioria das ações. E nem o Fla-Flu, que teve o tricolor jogando melhor no segundo tempo. Só que nesse jogo o Flamengo achou o caminho da vitória, enquanto o Palmeiras não, né? Pois é, faltou aquele jogador decisivo, não é isso? Que chutasse no gol e a bola entrasse, tipo o que fez o Botinelli com 2 botinadas contra o Fluminense. Mas quarta-feira, no jogo dessa quarta, nem ele, nem Thiago Neves e nem ninguém conseguiram dar os 3 pontos ao rubro-negro. E a ausência de Ronaldinho Gaúcho, dessa vez acabou pesando. É aí que a gente entra na expectativa e nos imprevistos por trás desse jogo. Existia a possibilidade do Dentuço ir a campo. O Flamengo pagou R$26 mil num voo fretado, que traria o jogador que serviu a seleção na terça-feira contra o México. Ele chegaria a tempo de ir a campo, mas os imprevistos nesse voo fizeram com que o craque não chegasse a tempo. Pois é, até para dar melhor essa notícia, meu caro Wing, foram o Flamengo e mais algumas equipes interessadas em jogadores que participaram dessa vitória de 2-1 sobre o México, que tentaram organizar esse voo fretado sob o aval da CBF, inclusive. Quem jogou na quarta-feira à tarde nem participou da jogada. Os que jogaram à noite tinham esperança, tipo o Flamengo com Ronaldinho. Mas o atraso de mais de 11 horas fez com que somente quem jogou nesta quinta-feira fosse atendido. Pois é, o voo demorou a decolar, assim como o Flamengo está demorando, né? Da próxima vez fica a dica para eles planejarem melhor. Mas voltando ao jogo, acabou que o Ronaldinho não ter jogado fez com que o futebol do Flamengo não fosse tão desenvolvido para vencer o Palmeiras. Mas a gente lembra que não foi apenas o rubro-negro que enfrentou problemas. Na verdade, esse problema do Fla do R10 não ter chegado a tempo é fichinha perto da crise que vem reinando no Alviverde. Um dia anterior ao jogo, o volante João Vitor foi agredido por torcedores em frente a uma loja oficial do clube. Ele estava acompanhado de 2 pessoas e foi reconhecido por um grupo de 20 torcedores, não se sabe se são de organizadas, que armaram toda a confusão. Ao fim de todo episódio, o jogador foi à polícia registrar um BO e ao hospital realizar alguns exames. É muito triste, Léo. É uma vergonha a gente ver cenas esse tipo de cena num clube tão grande como o Palmeiras. Provocações e protestos por parte do torcedor são aceitos, resguardados os limites de cada um, não é verdade? Com certeza. E quando chega ao ponto da agressão, não pode ser aceito como uma coisa normal. A outra polêmica do Palmeiras possui ligação com essa, não é mesmo, Léo? É isso mesmo, Ing. A outra polêmica foi envolvendo o atacante Kleber. Essa por um motivo um pouco mais ameno, mas não menos preocupante. O jogador, depois dos vários problemas que já obteve com o técnico Filipão e até mesmo com torcedores e dirigentes, não veste mais a camisa do Palmeiras. Ele vai treinar em separado do restante do elenco, enquanto procura novos ares. E a gota d'água para que isso acontecesse
tem a ver com as agressões sofridas pelo João Vitor. Justamente, Léo. Ele acusou os dirigentes do clube de não terem ido visitar o jogador no hospital. O principal alvo foi o diretor de futebol, Roberto Friso. Eles têm brigado bastante, né, cara? E ao mesmo tempo liderou uma campanha que despertou o interesse de alguns jogadores, com o objetivo de não irem a campo contra o Flamengo, em repúdio a essas agressões, o que fez chegar o fim à tolerância de Filipão com o jogador, se é que ainda existia alguma tolerância. Exatamente. Então podemos dizer que o afastamento de Kleber foi bom para que o Filipão se livrasse de vez dele, mas ao mesmo tempo ruim porque era um cara visto como líder pelo elenco, né? E convenhamos que o Kleber pode não ter razão quanto a algumas brigas com o Filipão, aonde nenhum dos dois tem razão alguma, na verdade. Mas quando ele ressalta que o João Vitor não foi visitado por nenhum membro do clube no hospital, nisso ele tem razão em se revoltar. Pois é, Léo. Resumindo tudo, quer saber a minha opinião? Diz aí. Pro bem do Palmeiras, deveria sair todo mundo. O Filipão tá fazendo cagado, o Kleber tá muito doido, tá tudo complicado. O departamento de futebol deve ser todo repaginado, seja contra treinador, dirigente, jogadores. Isso que o Palmeiras tem hoje não vai fazer dele um clube vencedor, como já não tem feito, e há muito tempo o clube não comemora título. Né? Eu concordo em gênero no número igual contigo. Só uma limpeza geral vai fazer com que o Palmeiras se recupere por inteiro e que essas polêmicas sirvam como incentivo para que o clube mude e mude para melhor, né? A torcida há muito tempo tem pedido o Palmeiras dela de volta. Pois é, o Palmeiras é um clube grande, né, cara? Um clube que não deve passar por esse tipo de coisa. Com certeza. E com isso finalizamos mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. E no programa de amanhã nós vamos falar sobre o final dessa 29ª rodada, os jogos da quinta-feira, e mais a 30ª rodada que acontece no fim de semana. Você conferiu o programa de hoje sobre as companhias de Léo Rodrigues e o Ing Nantes. Valeu, Ing! Valeu, Léo. Valeu a galera que tá ouvindo aí. Obrigado. Sob a gravação e edição de Monique Cristina, orientação e supervisão de Ézio Pessali. Programa